Diz assim, irmãos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer sobre carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo havia me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu peles sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem do quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei com ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse o homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus, eis que abrirei da vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivificareis. Estabelecerei a vossa própria terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém. Amém. Só um momentinho. Um minutinho só. Muito bem, meus irmãos. Nós temos visto em nossos dias, mortes em grande quantidade. Temos ouvido falar sobre isso. E uma das cenas que revelam isso com muita clareza, são as covas no cemitério. Via de regra, tem feito imagens assim, do alto, sobre aquela quantidade de covas, Ou, muitas vezes, tratores, fazendo com que pessoas sejam enterradas, colocando terra em cima de caixões. Esse é o cenário de morte em que nós estamos vivendo e vendo isso na prática, Em razão dessa pandemia, em razão do momento em que nós vivemos. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, então, o profeta Ezequiel, que viveu num tempo em que Israel e Judá estavam politicamente arruinados. O reino do norte, que era Samaria, tinha sido destruído pelos assírios. E o reino do sul, que era Judá, estava sendo acabado de ser capturado pelos babilônicos. E aí o profeta, então, que é contemporâneo de Jeremias, ele, então, fala em nome do Senhor, profetiza em nome do Senhor,
E aqui o Espírito dá a ele uma visão de uma terrível cena de ossos que possivelmente, de algum acordo com alguns historiadores, eram ossos do exército do povo de Israel, ossos daqueles que foram mortos. E aquela visão mostra algo humilhante, porque um judeu, na morte, era muito cerimonioso. Você deve lembrar que Jesus, quando foi morto, as pessoas então estavam preocupadas de colocar perfume no seu corpo, ou seja, colocar vestimentas nele, manto. E aí a gente vê então só ossos, algo humilhante, algo que não era digno, algo que não era padrão no povo de Israel. Mas o fato é que eles então, pelo fato de ter deixado o Senhor, eles estavam vivendo exatamente o juízo de Deus. Deus assim tinha dito que eles faria cair diante dos seus inimigos, e, ou seja, o cadáver deles serviria como pasto para as aves dos céus e os animais da terra. O povo de Israel estava vivendo o juízo do Senhor em razão daquela desobediência. E aqui o profeta, nessa visão, tem um vale de ossos secos. A seguir, o texto desenvolve a ideia mostrando que Deus, ele passa então a determinar uma realidade para que ele ande no meio dos ossos. Curiosamente, os sacerdotes não podiam colocar a mão, nem chegar perto de coisas mortas. Só que o nosso Deus, ele age com as regras, sem as regras ou contra as regras. Deus é livre, ele faz o que ele quer. E o profeta então obedece, ele vai, porque quem mandou foi o Senhor, não era ele que tinha decidido. Deus é quem manda ele circular entre aqueles ossos. E mais, Deus faz uma perguntinha: poderá reviver esses ossos? O profeta é indagado pelo Senhor: isso é possível? Em outras palavras, há chance. E aqui o profeta, num aspecto de submissão, humildade, de fé, disse: tu o sabes. Ou seja, ao homem é impossível, para o Senhor não. Deus não perdeu o poder. Deus não deixou de estar consciente dos seus propósitos com a casa de Israel. Deus sabia o que estava propondo ao profeta. E o fato é que Deus, então, queria trazer aquele homem, como também a esperança à casa de Israel, que ele age de maneira extraordinária, e que do nada ele pode fazer tudo, e que diante daqueles ossos secos que representava a casa de Israel totalmente destruída, ele podia fazer reviver aquele povo, como fez, restaurando seu povo à terra prometida. Deus, portanto, chama o profeta, e o profeta então profetiza. E, curiosamente, se você ver no versículo 2 do capítulo 6, ele profetiza aos montes. No capítulo 20, verso 47, ele profetiza às florestas. Agora o profeta recebe ordem para profetizar a ossos secos, ossos sequíssimos. E assim ele fez, confiado não nele mesmo, assim ele fez, confiado na palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. E a promessa era o quê? Que Deus faria com que o povo de Israel fosse restaurado das mãos dos inimigos, livre dos inimigos. Deus faria com que o povo fosse restaurado à terra. Deus faria com que o seu nome seria glorificado, porque ele mostra no último versículo, para mostrar ao povo que foi ele, não ninguém, mas somente ele, pela sua graça e misericórdia e poder, tinha feito algo no meio do seu povo. E aqui, meus irmãos, nesta manhã, nós queremos meditar com os irmãos nesse texto, né, sobre o tema, o Deus que restaura. O Deus que faz nova todas as coisas.
o Deus que faz de ossos secos se tornar um exército, o Deus de que mortos, ou seja, espirituais, podem renascer pelo poder da sua palavra e pela ação do seu espírito, o Deus que faz nova todas as coisas. E aqui nós vamos ver como isso acontece, como isso se desenvolve, qual é o processo de Deus nesta obra de restauração, o que ele usa para que a sua obra se realize, obra que ninguém pede, por mais difícil que seja, impossível seja, ele age. Como age? Em primeiro lugar, esse texto nos mostra aqui que a obra de Deus, quando ele restaura, é simplesmente um milagre da graça divina. O povo que estava sem esperança, o povo que estava sem expectativa, o povo, portanto, que estava sem nenhuma pensamento de chance que poderia voltar, ter restauração. Nós vemos então que onde os humanos chegam ao seu limite, Deus age, Deus manifesta a sua graça, o seu favor, e ele manda o profeta, fala ao profeta para que, ou seja, ele colocasse a sua palavra, a palavra de Deus no coração daquele povo, mostrando que ele é que interferiria naquele processo. Era ele que agiria. Se você perceber os versos, a gente vê os verbos, a gente vê exatamente isso. Farei, porei, estenderei, sabereis, abrirei, trarei a terra de Israel, saberei que eu sou o Senhor. Nesses versos, nesses verbos, nós podemos ver, então, uma ação livre de Deus. Uma ação revelando a sua graça, maravilhosa graça, por liberdade de querer restaurar. Ele determinando o que deveria ser feito. Ele, portanto, decidindo abençoar um povo que estava totalmente destruído. Ele realizando uma obra de restauração, revelando, então, que não partiu do povo porque ele não tinha nenhuma possibilidade, mas partiu de Deus. E se partiu de Deus, é graça, é favor, é misericórdia. A interferência do Senhor, a mão do Senhor ali, manifestava ele fazendo seu favor a um povo que não merecia, a um povo que estava em juízo. A restauração foi possível, porque Deus decidiu intervir. Deus decidiu manifestar o seu favor. Deus decidiu realizar, manifestar a sua maravilhosa graça ao seu povo. E aí nós podemos perceber isso, meus irmãos, que a graça divina, ela surpreende. A graça divina realiza o que muitas vezes alguém jamais pensou. Mesmo essa pessoa não querendo, a graça chega, estabelece e realiza. E aí nós podemos ver, então, entre vários exemplos, como Zaqueu, como Levi e outros que foram alcançados por esta graça, nós podemos lembrar do apóstolo Paulo, antes Saulo, um homem que não queria nada com o evangelho, odiava o evangelho, perseguia os cristãos, mas quando a graça de Deus decidiu, Deus, na sua graça, decidiu restaurar aquele caráter, mudar aquela história, transformar aquele coração. Aquele homem se viu rendido diante do Senhor, se viu prostrado diante daquele poder e daquela maravilhosa ação de Deus na sua vida e na sua história, revelando a mim e a você, com clareza, que Deus age realizando o seu favor a quem Ele quer. E aí, meus irmãos, onde há morte, onde há falta de esperança, Deus declara a sua graça, manifesta a sua graça e age mostrando que para Deus não há impossíveis. O nosso Deus, Ele trabalha segundo a sua santa vontade. Segundo lugar,
O que é que esse texto nos ensina? O Deus que restaura age milagrosamente através da sua graça. Mas o nosso Deus que restaura, ele age pela pregação da palavra. Esse texto manda aqui 2 vezes o profeta profetiza. Profetiza. Deus mandando o profeta pregar a palavra. Ou seja, a pregação seria o caminho para que o povo se estabelecesse em fé e esperança. O poder não estava no profeta, mas o poder estava na palavra que o profeta proferia, porque ela vinha de Deus. E é nessa palavra que a vida seria estabelecida nos corações. A vida seria dada aos corações. O profeta, portanto, anuncia a maravilhosa palavra do Senhor, e ela, portanto, como voz de Deus, traria ao coração dos homens vida, paz, esperança e certeza de que a boca do Senhor é que estava proferindo aquelas palavras. E aí nós podemos ver, então, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, ela possui toda autoridade, ela é eficaz, ela possui características porque ela procede de Deus, ela não é conto, ela não é filosofia, ela não é historinha, ela procede do Senhor. E se procede do Senhor, milagres acontecem, mudanças acontecem, salvação é realizada, porque procede de Deus. E ela é anunciada, situações de morte podem se transformar em vida, o choro vai perder para a alegria, a derrota pode se manifestar numa vitória. Por quê? Deus é que diz, é a palavra dele e não homem. E aí nós podemos ver e ter certeza disso quando o profeta Isaías assim afirmou: assim será com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, permanece eternamente. E aí nós podemos ver isso na Bíblia. A palavra do Senhor é proferida, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito designado pelo Senhor. Assim foi com Filipe, quando ele desce em Samaria, ali ele prega a palavra, e diz o texto em Atos 8, que multidões atendem a ouvir a palavra do Senhor. Pessoas são libertas. Nós podemos ver, então, Paulo em Atenas, no Areópago, uma multidão ouve, muitos debocham, muitos rejeitam, muitos dizem que ouviria falar da ressurreição numa outra oportunidade, mas ali Damares e Dionísio ouviram aquela palavra, creram na palavra e foram salvos. E aí nós podemos compreender, meus irmãos, que o poder da igreja, o poder da restauração está na graça de Deus, sim, mas o poder de uma vida restaurada, de uma igreja que caminha no poder do Espírito, está na proclamação da palavra, para que vida, salvação, restauração se estabeleça no coração do perdido. Portanto, cabe a nós, e você, eu, nós como povo do Senhor, profetizar, não uma nova mensagem, mas acreditar que a palavra que nós temos nas mãos, esses 66 livros do Senhor, é palavra de vida, vida em abundância, é palavra de Deus, que se cumpre, como nós estamos vendo em nossos dias, é a palavra que pode trazer vida e esperança ao perdido.
Terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos compreender uma quarta verdade, uma terceira verdade, melhor, que o poder do Deus que restaura, ele trabalha também com parcerias, através de um povo que ora. Versículo 5, o profeta traz aí uma palavra, que na verdade é uma oração. O profeta clama, ele clama para que os ossos se renasçam, reavivam. Ele clama ao Espírito para que agisse assim, no versículo 9. E aqui a gente vê o quê? A ação divina sendo realizada no versículo 5 e 9, pelo poder da parceria de um povo que ora. Ele clama ao Senhor. E aí nós podemos ver, então, que Deus age com a sua palavra livremente, sim, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Certamente, grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas, respondendo às nossas orações. A oração, ela não tem poder porque vem de nós. A oração, portanto, ela é exatamente uma ação do homem, mas a resposta vem do Senhor. E aí nós podemos ver, então, que um povo que ora é um povo que vê Deus agindo, trabalhando segundo a sua vontade. O profeta fez isso. Ele orou. E aqui nós lembramos de uma frase, né, de um missionário chamado Patrick Johnstone, quando ele disse o seguinte: quando o homem trabalha, mas quando a igreja ora, Deus trabalha, Deus age. E aí nós podemos perceber, então, que o povo de Deus é chamado para orar. Nesse tempo de pandemia, diariamente, meia-noite a 1h e das 4 às 5 da manhã, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, está orando ao Senhor. Na internet, reúne grupos como esse aqui, de mais de 200 pessoas, e ali oram pelo país, oram pelos pastores, oram pela família, oram pelos enlutados, oram pelas famílias que estão envolvidas nessa pandemia, pelos trabalhadores como médicos e enfermeiros, estão ali diariamente clamando ao Senhor, Deus, e pedindo a cura dessa doença. Deus, portanto, trabalha a partir da igreja que clama ao Senhor. E aí nós podemos lembrar da Bíblia, né? Também, quando ela nos exemplifica o exemplo de Ezequias, que está com a doença mortal. Ele tem a ordem de Deus de pôr a sua casa em ordem, porque ele morreria. E diz o texto em Isaías capítulo 38, que aquele homem se vira, clama ao Senhor, chora muitíssimo, e Deus diz a ele através do profeta Isaías: eu ouvi a tua oração, eu vi a tua lágrima, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrarei também a cidade das mãos da Síria, a esta cidade também defenderei. Deus ouviu o clamor daquele homem. Na sua saúde ele foi restaurado, mas Deus também protegeu o seu povo. E aí, meus irmãos, nós podemos estar aqui mais uma vez juntos, né? Certos de que o nosso Deus restaura a partir de um povo que ora, de um povo que clama, de um povo que tem a ciência de que através da oração Deus pode realizar grandes coisas no meio do seu povo para a glória dele. Quarto lugar, irmãos, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina uma quarta verdade, que Deus, ele trabalha restaurando através do milagre da graça, através
da sua palavra, através de uma igreja que ora, mas esse texto também nos ensina que Deus trabalha restaurando através da submissão, que é uma expressão de fé. Deus manda e o profeta faz, sem contestar. Deus manda ele profetizar e ele profetiza. Há uma submissão, e se há submissão, há fé. Porque a fé nada mais é do que você expressar isso na sua vida, na prática. E aqui Deus manda ele profetizar, e ele profetiza. No versículos 7 e 10, se você perceber, uma submissão exata. Diz o texto que ele profetiza como Deus ordenou. Ele não acrescenta mais nada, sabe por quê? Ele acredita no poder exclusivo da palavra de Deus. Ele não coloca mais nada senão simplesmente a palavra do Senhor, porque ele cria e tinha consciência que ao fazer o que Deus mandou, Deus realizaria a sua obra, nada mais precisaria. E aqui a gente vê, então, alguém determinado em fazer a vontade do Senhor, alguém determinado em realizar o que Deus manda. Meus irmãos, quando nós falamos em submissão, ou muitas vezes fazer o que Deus mandou, como mandou, muitas vezes o coração humano acha que é pouco, precisa acrescentar alguma coisa. Será que com isso mesmo vai acontecer? Será que isso vai ter efeito? Será que esse é o caminho que Deus está mandando mesmo? Se Ele mandou, será que eu não preciso fazer mais nada? O profeta não teve questionamento, nem contestação, ao contrário. Profetiza, e ele profetizou como Deus havia ordenado. Submissão integral, confiado na ação providencial de Deus. E aí não há como, ver Deus agindo sem submissão. Se a gente olhar na Bíblia, o tempo todo que o povo sofreu, o homem sofreu, foi por causa de não se submeter à palavra. Desde o Éden é assim. Mas a gente vê o seguinte, que quando há submissão, milagres acontecem. Porque Deus age segundo a sua palavra e não de acordo com as nossas vontades. A Bíblia nos ensina isso. Lucas 5. Os discípulos têm uma noite de insucesso na pescaria. Fracassada. Jesus chega aos discípulos daqueles homens, Pedro, João e Tiago, e fala assim, volta ao mar. Aí Pedro pega a palavra o seguinte, olha, nós pescamos a noite inteira, não deu nada. Mas ele fala assim, olha, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro, obedientemente, submisso, junto com os seus, volta ao mar, acreditado na palavra de Cristo e ver grandes coisas acontecer naquele dia. Meus irmãos, isso vem nos ensinar a grande bênção. Se há de ter crença, fé, há de ter submissão. Se tem submissão, resulta exatamente numa fé que vem de Deus e que certamente realizará os propósitos do Senhor. Quinto lugar, concluindo, a restauração de Deus, ela se realiza através da obra eficaz do Espírito Santo. Maravilhoso a gente ver aqui esse texto, nos versículos 9 e 10, quando ele diz, profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem,
Assim diz o Senhor, Deus, vem 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara. O Espírito, no caso a vida, entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Versículo 14 diz, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos restabelecerei na vossa própria terra. Nós podemos acreditar que a palavra, ela não age sem o Espírito. Palavra e Espírito andam juntos no processo de restauração. E o Espírito, ele vivifica. O Espírito dá vida. O Espírito, portanto, transforma situações, transforma caráter. Onde havia só mortos, só ossos, ali nasceu um povo, um exército, algo transformador, mostrando a mim e a você que o Espírito Santo, ele pode mudar vidas, restaurar vidas, e eles se colocam de pé, transformação, mudança, resolução, mostrando a mim e a você que o Espírito Santo na vida do homem, ele pode fazer uma nova vida, uma transformação eficaz para a glória do Senhor. E aqui nós podemos perceber a ação do Espírito agindo nesse processo. O Espírito direciona o profeta a ter essa visão. O Espírito traz discernimento, porque o homem natural não pode ver as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito santifica o povo, conduz o povo para um caminho de vida, de santificação, de mudança. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. E a ação de restauração passa por ele. E ele, portanto, nos conduz a uma vida nova, a uma vida dirigida para fazermos a vontade do Senhor, a uma vida que certamente glorificará o nome do nosso Deus. Concluindo aqui nesta manhã, como aplicação para nossas vidas, o que esse texto traz para mim e você? Qual é a mensagem desse texto para mim e você? Em primeiro lugar, Deus faz nova todas as coisas. Eram só ossos. Surge um exército. Era um povo exilado e humilhado dentro de Babilônia. Eles são restaurados e reconstrói o templo. O nosso Deus pode fazer nova todas as coisas. Segundo lugar, nós podemos acreditar aqui que esse texto nos dá mais, com certeza, que uma vida, uma família, ou seja, um povo que está afastado do Senhor. Se o povo de Deus clamar ao Senhor, profetizar a palavra do Senhor, algo novo da parte do Senhor pode acontecer. Deus é tremendo, ele não mudou, a sua palavra permanece para sempre. Vidas que estão afastadas podem ser restauradas. Pessoas que estão destruídas pelo pecado podem sim serem transformadas. Segundo lugar, nós podemos perceber também outra verdade, que uma igreja que está precisando ser revitalizada, onde só há ossos, pela oração e pela palavra e pela obediência, Deus pode fazer grandes coisas pela ação do Espírito Santo. Deus pode mudar o cenário para a glória dele, não através de obras, materialmente falando, mas através de um coração transformado para a glória do Senhor. Deus pode fazer. Concluindo aqui nesta manhã, Deus que restaura. Quem sabe as nossas vidas precisam de uma restauração.
Quem sabe a nossa igreja, ela precisa de restauração. Quem sabe o nosso país, não há dúvida disso, precisa de um avivamento, de uma mudança. Como isso acontece? Acontece quando Deus, ou seja, realiza a sua vontade através de um povo que prega a palavra, ora e crê que ele pode agir segundo a sua vontade. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos abençoe. O nosso Deus restaura. Ele pode fazer nova todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre. Amém.